Olha só, gente, primeira lei de Mendel, a figura ao lado baseia-se numa ilustração feita em 1694, representada por um espermatozoide. Ela mostra uma ideia popular na época sobre a função do espermatozoide para a formação de um novo ser vivo. Qual seria essa ideia? Por que, segundo os nossos conhecimentos atuais, ela está errada? A ideia ilustrada é a de que o espermatozoide conteria um indivíduo em miniatura, certo? Então, completamente formado, bastaria que ele crescesse e se desenvolvesse. A ideia está errada porque, com o aperfeiçoamento dos microscópios, podemos ver que não há nenhum indivíduo no espermatozoide. O que há são genes que, juntamente com os genes dos óvulos, vão orientar e desenvolvimento de um novo ser vivo. Então, a ideia inicial deles ali, apesar que é algo bem arcaico, isso daí é visto, estudado ainda só por questões mais históricas, né? Mas a ideia deles já era um ser humanozinho em miniatura, que ele já existia, que só ia crescer. O esquema abaixo mostra dois tipos de divisão celular. Os bastões representam os cromossomos. Letra A. Identifique qual figura da mitose e qual a da meiose. Justifique sua resposta. Olha só, gente, a figura 1 é a meiose. Figura 2 é a mitose. Na figura 1, as células filhas têm a metade do cromossomo das células originais, certo? Na célula 2, o número de cromossomos não muda, são sempre os mesmos, são sempre iguais. Ou seja, o nosso 2 é mitose, certo? Porque o que houve a divisão, né? Não a mudança. O item 1 é meiose, porque eles dividiram ao meio. Eles foram divididos ao meio. Se eles tinham 4 cromossomos, cada um vai ter 2 e eles vão fazer essa divisão aí, consequentemente. Letra B. Quantos pares de cromossomos homólogos as células possuem inicialmente? Apenas 2 pares. Letra C. Os cromossomos se duplicam. E a letra D, a figura 1, são o Azinho, e a da figura 2 são a composição de azão e azinho, tá bom? Na figura abaixo estão esquematizadas cores fantasia, cores fantasiosas aí para os nossos cromossomos. Nós temos 4 cromossomos de uma célula, indicada pelas letras, e vários alelos, indicados por números, que são essas faixazinhas aí. No caderno, identifique quais são os pares homólogos e os pares de alelos. Veja só, gente, nós temos quem? A e C, ok? A e C é o nosso principal aqui, porque a estrutura dele é bem maior, bem mais complexa. Aí nós temos o B e o D, certo? E os alelos são essas faixazinhas aí que estão numeradas. E eu tenho elas aqui, ó. 1 e 5, eu tenho 2 e 6 e eu tenho 3 e 7. Esse pequenininho aqui, eu tenho quem? Eu tenho o 4, certo? Que ele vai fazer a ligação dele aqui lá com 8.
O esquema a seguir ilustra o resultado de um cruzamento entre ervilhas amarelas e verde, e isso por meio da geração P era de ervilhas puras, geração F2 foi obtida através da autofecundação da geração de F1. Está aqui, certo? A amarela foi dominante, porque olha só, 100% amarela na primeira fecundação, na primeira geração. Na segunda fecundação, nós já tivemos uma redução, mas mesmo assim dominante. Letra A, qual a característica dominante, a amarela ou a verde? Já respondi para vocês, é a amarela, né, gente? Letra B, qual o genótipo das ervilhas? O genótipo dela vai ser amarela, vezão, vezão, e a verde, vezão. Vezinho, porque ela não é dominante. Professor, aquela tabelinha, eu não compreendi ela não, estou tendo um trabalhozinho com ela, professor. Aquela tabelinha é complicada. Não, gente. Olha só, primeira geração ali, que onde houve fecundação, era pura. Então, nós tivemos vezão e vezão, certo? A minha segunda geração vai depender dessa combinação aqui. Aí eu tive vezinho e vezinho da minha verde ali, certo? A minha combinação ficou como? A minha combinação coluna, então tudo V, tudo Vzão, Vzão, Vzão. O Vzão apareceu em todos. Ah, professor, mas o Vzinho também está na linha ali. Ele também vai aparecer em todas. Mas nós tivemos aí o gene dominante de Vzão. Isso daqui foi o primeiro cruzamento aqui, 100%. No meu segundo cruzamento, olha só o que aconteceu. Na minha próxima geração, o que eu tive? Eu tive, né? Eu peguei duas combinações aqui, ó. Então, eu tive Vzão e Vzinho. Eu tive Vzão e Vzinho. Olha só, começando aqui pela coluna, Vzão, Vzão, começando pela coluna, Vzinho, Vzinho. Ok. Essa linha aqui, ó, essa linha, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzão. O amarelo está dominando, né? Na minha segunda linha aqui, olha só, já tenho o Vzão da coluna, agora o Vzinho da linha e Vzinho e Vzinho. Aqui está a questão. Eu tive a combinação de dois Vzinhos. Como eu tive a combinação de dois Vzinhos, resultou o quê? Em uma ervilha verde. Porque quando eu tinha a combinação somente de Vzão, dois Vzão ou pelo menos um, o que eu tinha? Eu tinha ervilhas amarela. Tá aqui. Então, foi essa combinação. Em relação aos albinismo, podemos dizer que as pessoas podem ter organismos genótipos, né? Azão, 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 azim e azim, azim. Que tipo de gameta cada desse genótipo pode produzir? Gente, a combinação dele pode dar azão, azão, a, azão, azim, a e azim, né? Azim, azim e A. Então, essa combinação aí, ela varia bastante, tá bom? Determine as proporções genótipicas de fenotípicos resultantes das seguintes cruzamentos, né? A é o haleto para albinos e uma característica recessiva. Então, nós temos aí característica recessiva, certo? De quem? Do nosso azinho, azinho minúsculo. Eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos lá. Letra A, 100%, né, de pigmentação. Por que 100%? Porque eu tenho razão. O segundo, olha só, o meu segundo aqui, gente, eu já tenho 100% de albino, porque o azinho, olha só, o azinho, como a questão disse, que é o genes, né, característico, né,
recessivo dos albinos. Aí eu tenho minha terceira. A minha terceira combinação aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser 100% combinação, porque eu tenho azão e azão predominante. Igual a tabelinha que eu fiz lá atrás para vocês. Quando fizer a combinação, todos vão ter azão. Todos vão ter azão porque os dois azão estão juntos. Mas agora vem a questão aqui. No item 4, eu tive 50% de pigmentação e 50% de possibilidade do gene recessivo albino, porque eu só tive um azão. E veio aqui, eu já tive 25% azão, eu tive 50% azão e azinha, combinação, 25 azinha, azinha. Então, 75% de pigmentação e 25% de albino, tá bom? Como serão os filhos de uma pessoa de pele pigmentada, filho de pai com albino, com uma pessoa com albino? Veja só, 50% pele pigmentada e 50% de albino. Isso são probabilidades, gente, estatísticas, certo? Então, vai haver uma probabilidade de 50% de ambos. Não quer dizer que ela vai ter 3 filhos, né? E possa ser que os 3 tenham pigmentação, tá bom? Mas é uma probabilidade, da mesma forma que pode ter 4 filhos, 2 albinos e 2 não. Estudos a formação de gametos, um estudante concluiu que o embaralhamento do cromossomos homólogos do profase 1 e o organismo do cromossomo da região equatorial da célula de primeira divisão na meiose são eventos essenciais para explicar a lei de Mendel. Justifica a afirmativa do estudante. O embaralhamento dos cromossomos homólogos e a organização da região equatorial de células fazem com que cada cromossomo certo se separe, migre para um polo de célula. Com isso, cada alelo de um par vai para os gametas diferentes. Esse processo explica a separação de fatores de Mendel. 7. Um estudante afirmou que os gametas de um indivíduo eram heterozigoto. Por que essa afirmação está errada? Gametas não podem ser heterozigoto, porque os gametas são haploides. Isso é, não há pares de cromossomos homólogos ou de aletos em um gameto. Ou seja, no gameto não há par. O par vai ser após a fecundação ali, onde ele vai ter informações genéricas do pai e da mãe, tá bom?